Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira você tem um encontro marcado com o Reflexão em Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. E compartilhe aí nas suas redes sociais com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa e envia para pelo menos uns 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para estar assistindo a palavra do Senhor nesta manhã de sexta-feira, tá bom? Nós temos tido o privilégio, graças a Deus, de estar alcançando cada vez mais pessoas e eu quero que você me ajude nesse processo, de alcançar cada vez mais pessoas com essa palavra, com essa mensagem, para que nós possamos levar esperança, levar fé ao coração das pessoas, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, nós vamos ler em blocos e vamos estar tirando lições para nossas vidas a partir desses blocos de versículos, tá bom? Veja só, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14 nos diz assim, Jesus nos disse assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Jesus aqui fala sobre a porta estreita. Ele diz: entrem pela porta estreita. Há uma porta estreita e há uma porta larga. A diferença é que a porta estreita conduz à vida e a porta larga conduz à perdição. A porta estreita requer que deixemos de fora algumas coisas que não dá para levar junto com a gente. Se você quer entrar para a vida, se você quer ter a vida eterna, se você quer ter uma vida de comunhão com Deus, se você quer morar no céu eternamente, é preciso deixar as práticas, os hábitos, os costumes, os pensamentos, as crenças que não condizem com a palavra de Deus. É preciso deixar o pecado, os embaraços e tudo aquilo que nos impede de passar por essa porta estreita. Então, ele diz que nós devemos entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Por quê? Porque você pode entrar de qualquer jeito, pode carregar qualquer coisa, pode levar tudo que você quiser. Pela porta larga, você pode levar tudo que você quiser. O grande problema é a consequência. Veja, ele diz que aqueles que entram pela porta larga são conduzidos à perdição. É muito mais fácil entrar pela porta larga. É muito mais fácil trilhar por esse caminho espaçoso, que não exige renúncia, que não exige compromisso, que não exige santificação, que não exige relacionamento com Deus. É muito mais fácil. Mas a consequência é terrível e eterna. A consequência de entrar pela porta larga e caminhar por esse caminho espaçoso, a consequência ela é eterna, ela é terrível. Então a orientação de Jesus é: entre pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Por quê? Porque são poucos os que querem compromisso, relacionamento com Deus, renunciar àquilo que não agrada a Deus. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse caminho que conduz à vida, esse caminho que conduz à eternidade na presença de Deus é Jesus.
E ele disse assim, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o nosso grande desafio, o nosso primeiro grande desafio é negar a nós mesmos, é abrir mão das nossas paixões, da carnalidade, das nossas vontades para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Aí depois, a partir do versículo 15 até o 20, Jesus vai falar sobre os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Aqui Jesus faz um alerta: cuidado com os falsos profetas. Nós não devemos dar ouvidos a qualquer coisa. Não é simplesmente pelo fato de alguém estar com a Bíblia na mão e citando o texto bíblico que está pregando a verdade do Evangelho. Hoje nós estamos vivendo uma era, uma geração, onde é muito fácil pregar o Evangelho. E o que não falta é gente pregando. Mas há muita gente distorcendo o Evangelho. Há muita gente usando o Evangelho para benefício próprio, para autopromoção. Há muita gente usando o Evangelho para se beneficiar, para se enriquecer. Então é preciso ter muito cuidado, porque não é sobre quem está pregando, é sobre como está pregando. Não é somente pelo fato de estar usando a Bíblia. É preciso saber como essa pessoa está usando a Bíblia. E aqui é um detalhe interessante. Eu falei que não é sobre quem está pregando, mas Jesus nos alerta a olhar para os frutos, para a vida de quem está pregando. Ele diz assim, olha, cuidado com os falsos profetas. Tem pessoas que são lobos vorazes que estão disfarçados de ovelhas, mas ele deixa claro no versículo 16, pelos seus frutos vocês os conhecerão. É preciso haver coerência entre o que pregamos e o que vivemos. Não basta ensinar o caminho que deve ser, o caminho que se deve andar, é preciso andar por ele. Então, como é que eu falo, por exemplo, de compaixão se eu não sou compassivo? Como é que eu falo de misericórdia se eu não sou misericordioso? Como é que eu falo de ajudar o próximo se eu não ajudo o próximo? Então, é preciso estar atento. E aí, inclusive, ele vai continuar falando sobre isso a partir do versículo 21 até o versículo 23, quando ele diz o seguinte, olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem de mim, vocês que praticam o mal. Olha só, veja que Jesus fala que pelos frutos se conhece a árvore, né? Jesus diz agora nesses versículos aqui que há pessoas que serão capazes de expulsar demônios, profetizar, expulsar demônios, realizar milagres e nem por isso ir para o céu. Nem por isso está fazendo aquilo que agrada a ele. Porque não adianta profetizar, expulsar demônio, realizar milagres e estar vivendo uma vida contrária à vontade de Deus. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. Ele diz que no dia do julgamento muita gente vai dizer, mas Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Vocês falaram sobre mim, mas vocês não me conheciam. Vocês pregavam a minha palavra, mas não tinham compromisso comigo. Vocês faziam milagres, faziam prodígios, mas não estavam comprometidos com a verdade do Evangelho. Por isso nós precisamos ter muito cuidado, precisamos ser criteriosos sobre o que temos ouvido. Eu sei que se você abrir o YouTube, assim como você está agora aqui no YouTube me assistindo, no YouTube você vai encontrar inúmeros pregadores. Mas será que aquilo que está sendo pregado realmente condiz com o Evangelho? Por isso que é importante não apenas ouvir,
mas ler a palavra e interpretar a palavra através da iluminação do Espírito Santo. Pedir a direção de Deus. Senhor, me ajuda a entender a tua palavra. Sabe por quê? Porque tem gente que cita um texto bíblico completamente fora de contexto e cria uma doutrina, cria um movimento a partir de um versículo fora de contexto, somente para atrair as pessoas, para enganar as pessoas, para iludir as pessoas e para tirar proveito das pessoas. Então, antigamente nós dizíamos assim, olha, se você quer conhecer mais sobre Deus, procure a igreja mais próxima da sua casa. Hoje a gente não pode mais dizer isso, a gente tem que dizer, olha, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Porque não falta igreja, igreja tem várias, tem para você escolher. Mas será que todas essas igrejas estão pregando realmente o evangelho como deve ser pregado? É preciso refletir sobre isso. Às vezes eu vejo pessoas compartilhando no status, né, do WhatsApp, pregadores que somente querem se beneficiar das pessoas, ou querem ganhar o dinheiro das pessoas. Mas falam coisas agradáveis, aquela voz mansa, macia, que massageia o ego. É bom de se ouvir essas coisas. É por isso que eles atraem multidões. Eles falam o que as pessoas querem ouvir, prometem o que as pessoas querem receber. Por isso atraem multidões. O problema é que eles estão atraindo multidões para si e não para Deus. E aquele que atrai multidão para si e não para Deus, ele está sendo um falso profeta. Aquele que distorce a palavra está sendo um falso profeta. Aquele que prega a palavra para benefício próprio, que usa a palavra para benefício próprio, está sendo um falso profeta. Então, não se deixe enganar. Leia a palavra, estude a palavra. Hoje nós temos acesso à Bíblia. Você pode baixar um aplicativo no seu celular e com certeza muita gente já tem. Você tem a Bíblia impressa, você tem várias opções para se estudar a palavra. Não falta opção. Talvez esteja faltando prioridade, mas a opção não falta. Então vamos ter cuidado, né? Como o próprio Jesus nos alerta, cuidado com os falsos profetas. E aí agora vem para o nosso relacionamento com Deus, a partir do versículo 24, quando ele diz assim, olha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui Jesus nos alerta sobre a necessidade de ouvirmos e praticarmos a palavra. Não é somente sobre conhecer a palavra, é sobre praticar, obedecer, viver a palavra de Deus. Ele coloca aqui dois grupos de pessoas: aqueles que ouvem e praticam e os que ouvem e não praticam. Os que ouvem e praticam são considerados prudentes. É como construir a casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem e não praticam são considerados insensatos, como construir a casa sobre a areia. Qual é a ideia aqui? Quando você vai construir uma casa, você vai cavar para se fazer os alicerces. E você vai cavar de forma que você encontre um solo onde haja firmeza. Se você começa a construir num solo úmido, num solo arenoso, a tendência é essa estrutura ruir diante de um vento forte, diante de uma tempestade, diante de um alagamento. Mas se a sua casa, se os alicerces foram construídos sobre a rocha, ela vai permanecer. O que é que Jesus está falando aqui? Trazendo de forma prática para a vida cristã.
Se você somente ouve a palavra, mas não pratica, quando vierem as tempestades da vida, os problemas da vida, as dificuldades, as adversidades, você simplesmente vai desabar, vai ruir, a sua fé vai ruir. Nós precisamos ouvir a palavra e praticar a palavra para que sejamos fortalecidos pela presença do Deus da palavra. Não é somente ouvir, é ouvir e obedecer, ouvir e praticar, ouvir e viver a palavra. O fato de servir a Deus não nos isenta de passar por dificuldades, por problemas, por adversidades, por tempestades. A grande diferença é que quando nós servimos a Deus, nós firmamos a nossa fé em Deus. E aí quando vem as tempestades, quando vem os problemas, nós nos mantemos firmes, porque nós estamos alicerçados em Deus e na sua palavra. Não é alicerçado em nós mesmos ou no nosso conhecimento, mas alicerçados em Deus. Então, que tipo de pessoa é você? Que ouve e pratica ou que simplesmente ouve e não pratica? Onde você está construindo a sua vida cristã? Sobre a rocha ou sobre a areia? Sobre algo que é firme ou sobre algo que não tem firmeza alguma? A sua fé, ela precisa estar firmada em Cristo. A sua vida precisa estar firmada em Deus. E ela precisa ser pautada na palavra de Deus. Ouvir, obedecer, praticar e viver a palavra. E aí, os versículos 28 e 29, Jesus diz assim. E aí o texto diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Qual era a diferença entre Jesus e os escribas? Os escribas eram aqueles que copiavam os textos das escrituras. Os textos eram copiados à mão. Eles eram os escribas, porque eles escreviam, por isso o nome escribas, né? Eles copiavam, faziam as cópias à mão. Eles conheciam o texto, mas eles não conheciam o Deus do texto. Por que Jesus pregava com autoridade? Porque ele pregava com conhecimento e convivência. Conhecimento e prática. Jesus não era teórico. Ele conhecia e vivia as Escrituras. Ele conhecia e obedecia as Escrituras. Ele conhecia e era o próprio cumprimento das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus. E o que eles tinham era justamente o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento aponta para a vinda do Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento das Escrituras. Jesus é a palavra de Deus encarnada. João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Logos de Deus, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Portanto, é importante que você esteja ciente de que é preciso não apenas conhecer, mas obedecer. Conhecer e praticar, conhecer e viver a palavra. Para que não sejamos enganados pelos falsos profetas, para que não permaneçamos no caminho largo, na porta larga, no caminho espaçoso. Quando nós ouvimos, praticamos, obedecemos e vivemos, nós entramos pela porta estreita, caminhamos pelo caminho apertado, mas que nos conduz a Deus e à eternidade na presença de Deus. E a gente não se deixa levar pelos falsos profetas, a gente não se deixa enganar por falsas doutrinas, porque nós conhecemos a verdade. E a verdade liberta, a mentira escraviza. Mas a verdade liberta. Jesus diz lá em João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá bom? E Jesus é essa verdade. Ele diz no capítulo 14, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais uma semana vencida.
Obrigado por mais uma vez estarmos aqui compartilhando a Tua palavra e por cada pessoa que foi alcançada essa semana. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre todos, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para que possamos conhecer, viver, obedecer e praticar a Tua palavra. Guarda-nos e livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não é do agrado do Senhor. Obrigado, Pai, pela saúde, pela provisão, pelos livramentos, pelas nossas famílias, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, mas obrigado, sobretudo, pelo privilégio de conhecermos e servirmos ao Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo final de semana e aproveita para compartilhar o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder, porque eu acredito que essa palavra pode despertar muita gente para realmente viver a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até segunda-feira, 6:30 da manhã, se Deus assim nos permitir.